Bom, já deu 1h30, vamos começar aqui. Bom, queria desejar inicialmente uma boa tarde para quem estiver acompanhando esse momento. Lembrando que esse é o nosso primeiro encontro do Atleta Já Física, tá? Nosso primeiro dia de apresentações. Para aqueles que não sabem do que se trata o Atleta Já Física, é um projeto que foi desenvolvido pelos alunos do PET de Física do IFRN, juntamente com o professor tutor, tá? Onde a gente vai trazer para vocês resumos dos conteúdos de física do ensino médio e resoluções de questões da Olimpíada Brasileira de Física, tá? Para que com isso a gente consiga motivar, incentivar vocês de alguma forma a participar, a ter uma participação maior na Olimpíada Brasileira de Física, tá bom? Então esse momento agora de 1h30 até as 2h30 vai ser de mecânica e eu vou passar para vocês uma aula de cinemática, tá? Fazendo um breve resumo, tá, de cinemática, que é o estudo do movimento, e depois entro nas questões. Lembrando, né, pessoal, para quem já pagou Física 1, sabe que a cinemática é o estudo do movimento. Não é o primeiro conteúdo que a gente aprende logo em Física 1, geralmente vem primeiro a álgebra vetorial, para só depois disso entrar a cinemática, tá? Mas aqui eu já comecei pela cinemática e no nosso próximo encontro, que provavelmente vai ser uma aula de dinâmica que eu vou passar, e lá eu vou fazer um resumo de álgebra vetorial para vocês, porque lá a gente vai trabalhar com forças. Mas aqui é o estudo do movimento puro, tá? Movimento que está em tudo à nossa volta, né, pessoal? Desde da situação mais simples, como um carro na rua, como a rotação da Terra em volta do Sol, tá? Então, mas aqui a gente não vai aprender qualquer tipo de movimento, tá? A gente vai ver dois em particular, que é o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Eu coloquei esses outros aí, esses dois últimos, que é o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado, a gente também aprende no ensino médio, tá? Mas o movimento variado não. Eu coloquei aqui só para diferenciar para vocês que existe uma diferença entre o movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento variado, tá bom? Mas para falar de movimento, a gente tem que ter um conhecimento prévio básico, tá? Que inicialmente é o conceito de deslocamento. Muito simples. Na física a gente vai tratar como ΔS, que é a variação do espaço final menos a posição final menos a posição inicial, tá? Vai ser ΔS. E lembrando que o ΔS, a posição de um corpo, é um vetor, tá? É uma grandeza vetorial. Para aqueles que não sabem, existe uma diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Uma grandeza escalar, ela apenas possui módulo, já uma grandeza vetorial possui módulo, direção e sentido, como o caso do deslocamento de um corpo, tá? Ele não é mostrado simplesmente em metros ou quilômetros, ele também tem uma direção e um sentido. É diferente, por exemplo, da massa de um corpo, tá? A massa de um corpo é uma grandeza escalar, porque simplesmente possui módulo. Tá? Então, a variação do espaço do deslocamento a gente vai tratar aqui como ΔS, posição final menos a posição inicial. Próximo conhecimento prévio é o de velocidade média, tá? Que é um conhecimento básico também, que vai ser justamente a variação desse espaço, desse deslocamento do corpo, em função do tempo, tá? Pela variação do tempo. Então, a gente tem aqui, ó, ΔS pelo ΔT, posição final do corpo menos a posição inicial, dividido pelo tempo final do corpo menos o tempo inicial. Tá? Geralmente a gente vai ver nas questões que vai ser trazido como em quilômetros por hora ou metros por segundo. Tá? E um macete aqui para a gente transformar de quilômetros por hora para metros por segundo ou vice-versa vai ser o seguinte. Caso ele nos dê uma velocidade em quilômetros por hora, a gente divide por 3,6 para transformar em metros por segundo. Se for ao contrário, ele nos deu uma velocidade em metros por segundo, para transformar em quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Mas por que isso? Eu coloquei aqui do lado. Imagine que a gente tem um valor aqui em quilômetros por hora. A gente transformando 1 quilômetro em metros, tá? A gente vai ter 1.000 metros. E 1 hora em segundos, a gente vai ter 3.600 segundos. Tá? 1.000 dividido por 3.600 é a mesma coisa que 1 dividido para 3,6. Tá? Então, se a gente tiver um valor A aqui em quilômetros por hora, a gente vai ter que dividir por 3,6 para que se transforme em metros por segundo. Tá bom? E vice-versa, se for de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por esse 3,6, tá? O próximo conceito básico é o de aceleração média, tá, pessoal? A aceleração é um conceito básico também,
e vai tratar justamente da variação da velocidade pelo tempo, né? É algo que a gente fala bastante, um corpo que está acelerando ou desacelerando, tá? Ele varia a velocidade positivamente quando está acelerando e varia negativamente quando está desacelerando, tá bom? Então vai se tratar justamente da variação da velocidade pelo tempo, certo? E lembrando que a unidade de medida mais utilizada, que vai vir nas questões, é sempre metros por segundo ao quadrado, tá? E muita gente tem dúvida em relação ao porquê que é metros por segundo ao quadrado. E é muito simples, pessoal. Eu coloquei aqui do lado, no canto inferior direito. Já que a gente está tratando da variação da velocidade pelo tempo, se a velocidade é em metros por segundo e embaixo no tempo a gente tem segundos, é divisão de frações. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, m vezes 1 e s vezes s, metros por segundo ao quadrado. Tá? Bem básico, bem simples. Então vamos lá. Aqui a gente já entra no nosso primeiro movimento, tá? Que é o movimento retilíneo uniforme e é o mais simples de todos, tá? É um movimento cuja velocidade do corpo, pessoal, é constante, tá? A velocidade do corpo não varia, ou seja, não existe a presença de aceleração. Se a velocidade não varia, o corpo não acelera nem desacelera, tá certo? Então é velocidade constante. Então, pegando aquela relação que a gente viu lá de velocidade igual a ΔS pelo ΔT, se a gente considerar o tempo inicial como zero, tá? A gente vai ter que a velocidade média é igual à posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo. A gente passa o tempo para o outro lado multiplicando e passa a posição inicial, que está negativa aqui, para o outro lado com sinal positivo. Então, a gente vai ter a nossa primeira e única fórmula do movimento uniforme, tá? Que é a função horária da posição neste movimento, que vai ser a posição final de um corpo, vai ser igual à sua posição inicial mais a velocidade desse corpo vezes o tempo. Com essa fórmula aqui, pessoal, a gente consegue prever situações, tá? Muitas questões vão pedir isso. Vão pedir a posição final de um corpo, quando ele parte de uma posição inicial, com uma determinada velocidade, em um determinado tempo. Tá? Ele pode pedir alguma dessas informações aqui, dando as outras, e você vai usar essa fórmula para responder. Tá bom? E aqui são os gráficos desse movimento. Tá? É um movimento de velocidade constante, então no gráfico da posição pelo tempo, a gente vai ter uma função afim, que vai ser uma reta, né, função do primeiro grau, que vai ser nesse tipo aqui, ó. Quando a velocidade for positiva, a variação do espaço vai ser positiva, e quando for negativa, a variação do espaço vai ser negativa, aqui para baixo. Tá? Mas no gráfico da velocidade pelo tempo, aí já é diferente, o gráfico vai ser uma reta, porque não importa quanto tempo passe, a velocidade vai ser o mesmo valor. Ela não é constante. Né? Então, vai ser esse gráfico aqui, da direita, da esquerda no caso, quando a velocidade for positiva, e esse gráfico da direita quando a velocidade for negativa. Tá? Vai ser abaixo do eixo T, aqui do tempo. Tá? Então, só um detalhe aqui, que é importantíssimo para quando a gente for estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. Pessoal, o gráfico abaixo da linha, abaixo da curva aqui, ou nesse caso a linha, de qualquer gráfico de velocidade pelo tempo, vai nos dar a variação do espaço. Tá? No caso, essa área aqui, ó. Essa área aqui dentro vai nos dar a variação do espaço. Tá? Nesse caso aqui seria o quê? Seria o tempo, né? Já que a gente tem a figura de um retângulo, seria a variação do tempo vezes a velocidade. Isso nos daria a variação do espaço. Se a gente for pegar a fórmula que a gente viu anteriormente de velocidade média igual a variação do espaço pelo tempo, se a gente passa o tempo para o outro lado multiplicando, vai deixar a variação do espaço sozinha, né? Vai ser igual a justamente a velocidade vezes a variação do tempo, que é o que a gente descobriu aqui, ó. Então, isso que a gente viu, que eu mostrei agora, tá provado. Tá? Vamos para a nossa primeira questão. Questão bem básica mesmo, de velocidade... De velocidade não, perdão. De movimento uniforme. Uma questão muito simples que envolve só movimento uniforme. É muito difícil a gente achar essas questões na Olimpíada Brasileira de Física que envolve única e exclusivamente movimento uniforme. Geralmente são questões muito simples. Tá? Tem outras questões um pouquinho mais complicadas que envolvem movimento uniforme também, sendo que envolve outras coisas, envolve uniformemente variado, envolve outras coisas. Só que essa daqui eu encontrei que envolve só movimento uniforme, tá?
tá? E é uma questão muito simples, é só para fixação de conteúdo mesmo. Diariamente, centenas de pessoas viajam de João Pessoa para Recife, percorrendo aquele trecho no intervalo de tempo médio de 2 horas. Sabendo-se que a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 120 quilômetros, o ônibus partiu de João Pessoa às 18 horas, com destino a Recife, chegando às 20 horas do mesmo dia. No entanto, esse ônibus fez 3 paradas de 10 minutos cada durante a viagem. Pode-se dizer que o módulo da sua velocidade média em quilômetros por hora durante todo o trajeto foi de... Simples, né, pessoal? Ele nos dá a distância entre as duas cidades e nos dá o tempo do percurso aqui percorrido, tá? Mas tem um detalhe. Ele diz que o ônibus partiu às 18 e chegou às 20. E no meio teve paradas de 10 minutos. Mas a gente não vai contabilizar essas 3 paradas aqui. Eu tenho isso como uma espécie de pegadinha, tá? Porque ele nos diz, ó, ele foi às 18 e chegou às 20. Então esses 3 intervalos de 10 minutos, eles estão inclusos nessas 2 horas, tá? A gente não acrescenta a essas 2 horas, tá bom? Então fica mais simples ainda, porque a variação do espaço pelo tempo, velocidade média, 120 km dividido por 2 horas, 60 km por hora. Tá? Esse vai ser o valor da sua velocidade média nessa questão aqui, tá? Alternativa A. Entrando agora em movimento retilíneo uniformemente variado, como o próprio nome já diz, ele é uniformemente variado. A sua velocidade varia uniformemente, pessoal. Nesse movimento aqui vai ter variação da velocidade, mas não vai ser qualquer variação, tá? A velocidade vai variar de forma uniforme com aceleração constante. E essa é a diferença entre o movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento variado, tá? Porque no movimento retilíneo uniformemente variado a gente vai ter aceleração constante, mas no movimento variado a aceleração varia. A gente vai ter uma variação da aceleração e muitas vezes para questões desse tipo a gente recorre ao cálculo do ensino superior, tá? Que não tem nada a ver com o cálculo porque o pessoal aprende no ensino médio, é um cálculo mais avançado, tá? Então não diz respeito ao pessoal que vai fazer a Olimpíada Brasileira de Física, tá bom? Então a gente fica com o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, como a aceleração é constante, a gente pegando a fórmula de aceleração que a gente viu anteriormente, que é a variação da velocidade pela variação de tempo, tá? A gente considerando o tempo inicial como zero, a gente vai ter que a aceleração média de um corpo vai ser igual a variação da velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo. A gente passa o tempo para o outro lado, multiplicando, e a velocidade inicial para o outro lado com um sinal positivo. Tá? Então a gente chega à nossa primeira fórmula, que é a função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. A nossa primeira fórmula do movimento uniformemente variado. Tá? Que vai ser a velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá bom? E o gráfico, né, o gráfico da velocidade pelo tempo dessa fórmula é o seguinte. Né? É uma reta, é uma função afim, a velocidade varia uniformemente. Mas, pessoal, vocês lembram que eu falei que a área abaixo da reta ou da curva aqui do gráfico, de qualquer gráfico da velocidade pelo tempo, vai nos dar a variação do espaço? Lembram? Então é através disso que a gente vai chegar na nossa segunda relação do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Nesse caso aqui a gente teria um trapézio. Né? Aqui a figura do lado direito teria um trapézio e calculando a área desse trapézio a gente consegue encontrar a variação do espaço. Né? Só rotacionando aqui essa figura para a direita, ficaria algo mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu desenho aqui. Seria algo mais ou menos assim, onde a base maior aqui embaixo seria a velocidade final, a base menor a velocidade inicial, a altura seria o tempo. Tá? Então é só isso que a gente precisa para calcular a área de um trapézio. Para quem não sabe, a área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Então a gente sabendo que a base maior é igual à velocidade final, a base menor é igual à velocidade inicial, vezes o tempo dividido por 2, isso vai ser igual à variação do espaço. Tá aqui logo abaixo na esquerda. Então o que a gente vai fazer? A gente vai isolar
a velocidade final nesse caso aqui e vai substituir na primeira equação do movimento retilíneo uniformemente variado encontrada anteriormente, tá? Quando a gente faz a distributiva aqui do tempo com a velocidade final, com a velocidade inicial, né, a gente vai ter que, e no caso isola a velocidade final, a gente vai ter que a velocidade final vai ser igual a 2 vezes a variação do espaço pelo tempo, menos a velocidade inicial do corpo. Então, a gente vai substituir esse valor encontrado aqui, tá? A gente vai substituir aqui, nessa fórmula da velocidade final que a gente encontrou. Tá? Então, a gente vai ter 2ΔS pelo tempo, menos a velocidade inicial, igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente isola a variação do espaço. Tá? A gente passa a velocidade inicial aqui para o outro lado com sinal positivo, passa o t multiplicando todo o lado direito, passa o 2 aqui que está multiplicando o ΔS, dividindo por todo o lado direito para deixar o ΔS só. Tá? E fazendo isso, né, matemática básica, a gente vai efetuando as multiplicações, as distributivas, divide, a gente vai chegar aqui, a variação do espaço percorrido no movimento retilíneo uniformemente variado vai ser igual a velocidade final vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá? E essa é a nossa segunda fórmula do movimento retilíneo uniformemente variado, que é a função horária da posição nesse movimento. Tá bom? A última fórmula que a gente vai ver para esse movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, é a equação de Torricelli, que é muito conhecida por quem já pagou cinemática, né? Já pagou Física 1, porque é uma fórmula derivada, né, como consequência da relação entre as duas encontradas anteriormente, tá? Que é a função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado e a função horária da posição. O que a gente vai fazer? Olha só, nessas duas equações encontradas anteriormente, vocês podem ver que as duas dependem do tempo, correto? As duas dependem do tempo, a primeira e a segunda. A gente vai encontrar agora uma terceira equação, que é a equação de Torricelli, que independe do tempo, tá? Tu não vai precisar. E vai ter questão que ela vai ser muito útil. Eu diria que quase que a maioria delas. Tá? Que se tu for usar qualquer uma dessas outras aqui que a gente encontrou anteriormente, tu vai ter duas incógnitas, porque ele não vai te dar o tempo, tá? E tu não vai ter como fazer. Então, tu vai ter que recorrer à equação de Torricelli. Então, como é que a gente faz? A gente vai isolar o tempo na primeira equação e substituir na segunda. Fazendo isso, a gente vai ter que o tempo na primeira vai ser igual à variação da velocidade, né? Passando a velocidade inicial para o outro lado com sinal negativo, dividido pela aceleração, que está multiplicando o tempo aqui, ó, ela passa dividindo. Tá? Substituindo na equação 2, né, a gente substitui, onde tiver o tempo aqui na equação 2, a gente vai colocar velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela aceleração. E a gente vai ter esse monstrinho aqui. Sendo que quando a gente começar a desenvolver esses cálculos aqui, a gente vai ver que vai chegar numa equação bem pequena, tá? Aqui é só matemática básica, vai efetuando a distributiva, tudo bem certinho. Eu não vou ficar explicando passo a passo, porque como é só 1 hora, a gente vai gastar mais tempo nas questões. Tá bom? Então, a gente faz a distributiva, faz toda a matemática básica aqui, e a gente vai chegar no final a essa fórmula. A velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Essa é a equação de Torricelli. Tá, pessoal? Ela independe do tempo. Ela depende da velocidade final, da velocidade inicial, da aceleração e da variação do espaço. Tá bom? Então, ok. Vamos para a nossa primeira questão aqui. Deixa eu só tomar um pouquinho d'água. Bom, vamos lá. Primeira questão aqui do movimento retilíneo uniformemente variado, e vocês vão ver que a maioria delas também envolve movimento retilíneo uniforme, tá? Que é a primeira que a gente viu, o primeiro movimento que a gente viu. Vamos lá. 2 carros, A e B, considerados pontos materiais, partem simultaneamente do repouso, separados por uma distância de 300 metros, indo um de encontro ao outro. O carro A, que se desloca para a direita,
tem aceleração de módulo constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E o carro B, que se desloca para a esquerda, também possui uma aceleração de módulo constante igual a 4 metros por segundo ao quadrado. A partir desses valores, determine o menor tempo em segundos que os carros levam para cruzar um com o outro, considerando que os mesmos deslocam-se em linha reta. Então, nessa questão aqui, pessoal, o que a gente vai ter? A gente vai ter dois carros indo um de encontro ao outro, o carro A e o carro B, e eles estão a uma distância de 300 metros. E ele quer saber em quanto tempo que eles vão se chocar, né? Vão cruzar um ao outro. Pessoal, tem um macete aqui para questões desse tipo que é bem interessante. Tu vai pegar ou a velocidade relativa dos carros, tá? Nesse caso aqui ele não dá a velocidade, ele dá a aceleração. Tu vai pegar então a aceleração relativa entre os carros, que nesse caso vai ser 6 metros por segundo ao quadrado. Eles não estão indo um de encontro ao outro, então as acelerações se somam. Do mesmo jeito seria se fosse a velocidade, tá? Se eles estivessem indo com velocidade constante, as velocidades se somariam. Seria a velocidade relativa dos dois aqui. Só que nesse caso é a aceleração. Tu vai pegar a aceleração relativa entre os dois, vai deixar um dos carros parados e vai atribuir essa aceleração relativa ao outro, tá? E o tempo que esse carro que vai ter essa aceleração relativa vai chegar até o que está parado vai ser o mesmo tempo de encontro caso o carro A tivesse com 2 metros por segundo ao quadrado e o carro B tivesse com 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração. O tempo vai ser o mesmo, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir ao carro A essa aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração relativa entre o A e o B, tá? E vai deixar o carro B parado. Nesse caso, usando a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado, já que existe aceleração, né? A gente vai ter que a velocidade inicial, a variação do espaço vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A variação do espaço aqui entre os dois carros, ó, ele nos dá 300 metros. Tá? Já que o carro B vai estar parado aqui, o trajeto que o carro A vai percorrer é 300 metros. Igual a velocidade inicial, que vai ser 0, tá? Ele nos diz aqui na questão, ó, que os carros partem do repouso. Tá? Então a velocidade inicial é 0, vezes o tempo, continua 0, mais a aceleração, que vai ser 6, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Nesse caso aqui, ó, a gente só vai passar o 2 para o outro lado multiplicando, vai passar o 6 para o outro lado dividindo, tá? E depois vai pegar essa potência do t ao quadrado aqui, ó, e vai jogar para o outro lado como raiz quadrada. A gente teria 2 vezes 300, que é 600, dividido por 6, 100. E raiz quadrada de 100 a gente sabe que é 10, tá, pessoal? Então o tempo de encontro desses dois carros vai ser 10 segundos, tá bom? Nessa questão a gente tem que se atentar justamente a esse detalhe aqui, ó, de pegar a aceleração relativa entre os dois ou a velocidade relativa entre os dois e deixar um dos veículos parados. Eu acho que se torna mais interessante para essas questões que ele pede o tempo, tá? O tempo de encontro dos dois. Tá bom? Então a resposta é a B, 10 segundos. Tá? Vamos lá. Próxima questão. A coordenada de um ponto material que se move em linha reta na direção do eixo x varia com o tempo segundo a expressão x igual a 11 mais 35t mais 41t ao quadrado, onde x é dado em centímetros e t em segundos. Para essa situação, podemos concluir que a sua velocidade ao fim de 10 segundos vale... Bom, pessoal, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, ele nos dá essa função aqui, x igual a 11 mais 35 mais 41, mais 35t mais 41t ao quadrado, tá? E ele pede qual é a velocidade, né, se o carro sai com essa função aqui. Pessoal, olha só. Olha só como é igual essa função que ele nos deu para a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? A gente destrinchou lá a variação do espaço, passou a posição inicial para o outro lado com sinal positivo e ficou desse jeito aqui. Ó. Olha só. Olha como o 11 está logo abaixo aqui da posição inicial. Ó. O 35 está logo abaixo da velocidade inicial. E o 41 está logo acima, no caso, né, pessoal? Está logo acima da aceleração dividido por 2. Estão vendo? Então a gente já consegue assimilar os dois aqui, ó. Tá? A gente vai ter que a posição inicial do corpo é igual a 11, a velocidade inicial do corpo é igual a 35, e a aceleração dividido por 2 vai ser igual a 41.
tá? Então a gente já consegue descobrir a aceleração aqui também. Passa o 2 para o outro lado, tá? Então a gente vai ter que o valor da aceleração é igual a 82 centímetros dividido por s ao quadrado, tá? Centímetros por segundo ao quadrado. Lembrando, pessoal, em centímetros, tá? Que ele nos diz aqui, ó, x é dado em centímetros e t em segundos, tá bom? E sabendo a aceleração, sabendo a velocidade inicial, sabendo a posição inicial, a gente consegue facilmente encontrar qual é a velocidade após 10 segundos, né? A gente usa aí a função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado, que é a velocidade final igual à velocidade inicial mais a aceleração pelo tempo. Tá? Então a velocidade final vai ser igual a 35, a gente vê aqui que a velocidade inicial é igual a 35, ó, ele já nos deu esse dado, tá aqui, a gente conseguiu pegar. A aceleração vai ser igual a 82, né? 82 vezes o tempo, que é 10 segundos, que ele nos diz na própria questão. Tá? Após 10 segundos ele quer saber o valor da velocidade. Então aqui é a matemática básica, 35 mais 82 vezes 10 vai dar 855 centímetros por segundo. Mas ele quer a resposta em metros por segundo. Tá? Então a gente vai pegar esse 855 centímetros, pula duas casas decimais aqui para a esquerda para ficar em metros. Tá? Tá em centímetros, a gente passa para metros, justamente pulando essas duas casas decimais para a esquerda. Então a gente vê que a velocidade vai ser 8,55 metros por segundo após esses 10 segundos, né? Então a resposta dessa questão é a alternativa B. Tá? A gente vê que é muito simples, pessoal. São questões que não são muito difíceis, tá? E para ver, todas essas questões que eu peguei são da Olimpíada Brasileira de Física. Tá aqui, ó. Questão da UBF 2017, primeira fase. Não são questões difíceis, tá? São questões que a gente só tem que se atentar às informações que ele nos dá e ter o conhecimento das fórmulas, ter o conhecimento dos movimentos, tá? E isso, pessoal, é para qualquer questão. Não importa se é a questão de cinemática, do Enem, da Olimpíada Brasileira de Física. Se envolver cinemática, são essas 4 fórmulas que a gente vai ter que saber. Do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? E sabendo as fórmulas, sabendo como se aplica, a gente resolve qualquer questão se atentando ao enunciado. Bom? Próxima questão. Só tomar um pouquinho d'água. Vamos lá. Questão da UBF 2016, essa daqui. É uma questão mais conceitual, de conceito, assim, de teoria, né? Envolve muito cálculo, tá? Na intenção de analisar os vetores velocidade e aceleração atuantes sobre um corpo em movimento, um professor de física, durante suas aulas, indaga seus alunos a respeito do movimento vertical de uma bola para baixo, lançada a partir de sua mão. Tá? Segundo ele, ao chegar no ponto mais alto da sua trajetória, podemos afirmar certamente que a velocidade da bola é nula e a aceleração da bola é nula. A velocidade da bola é máxima e a aceleração da bola é vertical para baixo. C. A velocidade da bola é máxima e a aceleração da bola é vertical para baixo. D. A velocidade da bola é nula e a aceleração da bola é vertical para baixo. Ou a velocidade da bola é máxima e a aceleração da bola é nula. Pessoal, a gente pode fazer esse experimento em casa mesmo aí, vocês vão ter noção. Pega uma bolinha de papel, qualquer objeto, arremessa para cima e tenta analisar qual é a velocidade e a aceleração no ponto mais alto. Tá? É nítido que no ponto mais alto da trajetória do objeto que você jogar, a velocidade vai ser nula. Tá, pessoal? Ela vai parar lá em cima. Ou seja, a velocidade máxima dessa bola, então, é a partir do momento que ela sai da tua mão. Tá? Ou então no final de todo o trajeto, quando ela sobe e desce até voltar para minha mão. Tá? Mas vai ser exatamente nesse ponto. Lá em cima a velocidade é nula. Então aqui tu já descarta 3 alternativas, ó, B, C e E. Tá? Que diz que a velocidade no ponto mais alto é máxima. Não é nula. Tá? Mas a aceleração. A partir do momento que ela sai da minha mão, começa a atuar a força da gravidade sobre ela. Tá? Então ela vai ter uma desaceleração, tá? Com o módulo 9,8 metros por segundo ao quadrado. Uma desaceleração constante. Tá certo, pessoal? A Olimpíada Brasileira de Física geralmente pede para você considerar o valor da gravidade como 10, tá? Mas nessa aqui eu coloquei 9,8, mas não vai interferir em nada. Só nas questões que envolvem cálculo. Como aqui é mais conceitual, tá? Então ela vai, a partir do momento que sai da mão,
sofrer uma desaceleração devido à força da gravidade. E essa desaceleração vai ser contínua. Até o ponto mais alto e depois até o ponto mais baixo, ela vai ser contínua. Tá? Esse valor de aceleração que o corpo vai estar submetido. Então, mesmo do ponto mais alto, quando a velocidade é nula, a bola permanece com a aceleração para baixo. Tá? Permanece com a aceleração vertical para baixo. Então, a alternativa aqui é D. Ó. A velocidade da bola é nula e a aceleração da bola é vertical para baixo. Tá? A alternativa A aqui é para confundir. Diz que a aceleração da bola é nula, porque a gente tende a pensar nisso, né? No ponto mais alto, como a velocidade da bola é nula, então a aceleração vai ser nula também. Mas não, ele continua sofrendo o efeito da ação da gravidade, então vai ter, sim, uma ação da gravidade atuando nela, tá? Então vamos lá. A bolinha aqui, a velocidade no ponto mais alto vai ser 0 e a aceleração vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Alternativa D. Próxima questão. Na bancada do laboratório de física, o professor Physicson desenvolveu junto aos alunos uma experiência que consistia em medir a posição e o tempo de um móvel que se movia ao longo de uma régua com aceleração constante. Tá? No momento em que o cronômetro mostrava T1 igual a 7 segundos, o móvel encontrava-se na posição x1 igual a 70 centímetros. No momento T2 igual a 9 segundos, estava na posição x2 igual a 80 centímetros. E no momento T3 igual a 15 segundos, estava na posição x3 igual a 230 centímetros. Para esta situação, os alunos concluíram que a intensidade da aceleração do móvel vale... Nesse caso aqui a gente tem um movimento uniformemente variado, né, pessoal? Aceleração constante. Só que a gente tem que se atentar a uma coisa. Ele não diz a partir de qual ponto da régua ele começa a contar. Tá? A gente pode dizer, ele começa a contar do ponto t igual a 0 segundos e tal, mas ele não diz a partir de qual ponto da régua ele começa a contar. Se é a partir da posição 0 centímetros, se é a partir da posição 10 centímetros, a gente não sabe. Tá? A gente só sabe esses 3 pontos aqui que ele nos deu. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Como a aceleração é constante, a gente pode pegar esse primeiro ponto aqui, 7 segundos, 70 centímetros, e considerá-lo como sendo o ponto de partida do corpo aí, né, um ponto inicial, e pegar esses outros 2 pontos que ele nos deu e relacionar com ele, com esse primeiro, para se encontrar o valor da aceleração. Então vamos fazer isso. A gente pega na fórmula da variação da velocidade, da variação do espaço, perdão, no movimento retilíneo uniformemente variado, vai ser variação do espaço igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então a gente vai relacionar, vai usar essa fórmula aqui para essas duas relações, desse segundo ponto em relação a esse primeiro e desse terceiro ponto em relação ao primeiro. Tá? Primeiro em relação a esse segundo ponto aqui, que ele está em 9 segundos, 80 centímetros, em relação ao primeiro. A variação do espaço entre os dois, ele estava em 70 centímetros e foi até 80 centímetros. Então a variação do espaço é 10, certo? A velocidade inicial, que seria a velocidade aqui no ponto 7 segundos, a gente não sabe, e ele não nos diz. Então vamos deixar incógnito aqui. Velocidade inicial vezes o tempo, aí o tempo a gente sabe, né? A variação do tempo aqui vai ser 2 segundos, de 7 até 9, 2 segundos, mais 1/2 da aceleração vezes 2 ao quadrado, né? Então, pronto, a gente vai fazer isso agora com o terceiro ponto, tá? Vai relacionar com o primeiro também, tá? Então, a variação da distância entre 70 e 230 vai ser 160. Já coloquei aqui, 160. A velocidade inicial, mais uma vez, a gente não sabe, né? Lá no ponto 7 segundos, mas a variação do tempo a gente sabe. Ele estava em 7 segundos e foi até 15. Então, 15 menos 7, 8. Tá? Mais 1/2 da aceleração vezes 8 ao quadrado. Então, com isso, a gente consegue fazer um sisteminha aqui, tá? Um sistema com o intuito de cancelar justamente essa velocidade inicial. A gente multiplica a primeira equação aqui, por menos 4. Como que vai ficar? Menos 40, né? Multiplica os dois lados da equação, obviamente. Menos 40 igual a menos 8v ao quadrado, menos 8v inicial, perdão, menos 8a. Né? Aqui a gente tinha 2 ao quadrado dividido por 2 é igual a 2. Vezes menos 4, menos 8a. Tá certo? A segunda a gente deixa do mesmo jeito aqui, a gente não mexeu nela.
A única coisa que eu fiz foi resolver esse 8 ao quadrado e dividir por 2. Então a gente fica com 32A. Então, tendo agora essas duas equações aqui, a gente subtrai uma da outra. Tá? A gente já corta a velocidade inicial, que é o que a gente não quer saber, a gente quer saber da aceleração. Então a gente vai ter o quê? 160 menos 40 é igual a 120. Tá? E 32 menos 8 é igual a 24. Mamão com açúcar agora, né? Passa o 24 para o outro lado dividindo e a gente descobre o valor da aceleração. Vai ser 5 centímetros por segundo ao quadrado. Como resposta aqui, ele quer desse jeito mesmo, ó, em centímetros por segundo ao quadrado. Tem que lembrar disso, tem que saber como que ele quer, como que estão as alternativas aqui, tá? Para não confundir. Como ele quer em centímetros, tá ótimo. Então vai ser a alternativa C, né? Então beleza, vamos lá. Essa próxima questão aqui também é mais conceitual, tá? Não envolve cálculos, assim, só análise mesmo. Durante as aulas sobre queda dos corpos, a professora de física, usando um tubo de Newton, sugeriu que um dos alunos realizasse a experiência com e sem ar dentro do tubo. Inicialmente, ela inverteu o tubo e verificou que os corpos, bolinha de chumbo e pena de ave, caíram em tempos diferentes. Em seguida, retirando o ar de dentro do tubo, inverteu novamente e verificou que os corpos caíram em tempos iguais. Porém, antes da experiência, anotou no quadro 5 possíveis respostas para que os alunos escolhessem aquela que deverá melhor descrever a situação. Vamos lá, vamos ver qual que é a correta aqui. Alternativa A. A bolinha de chumbo chegará primeiro na primeira experiência. Lembrando que a primeira experiência aqui, pessoal, é com ar, tá? E a segunda é sem ar no tubo. Então vamos lá. Alternativa A. A bolinha de chumbo chegará primeiro na primeira experiência, pois os corpos mais pesados caem mais rápido. Alternativa B. A pena de ave chegará depois da bolinha na primeira experiência, pois os corpos mais leves caem mais lentamente. Alternativa C. Os corpos cairão juntos na segunda experiência, pois a retirada do ar anula a ação da gravidade sobre os corpos. Será? Vamos ver. Alternativa D. A bolinha de chumbo e a pena de ave chegarão juntos nas experiências realizadas, independente de suas massas. Alternativa E. Independente de suas massas e livre da resistência do ar. Na segunda experiência, os corpos cairão juntos. Pessoal, quando a gente vai analisar movimento uniformemente variado, né? Tipo um corpo em queda livre, por exemplo, é um movimento uniformemente variado, né? O corpo sofre a ação da gravidade, a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, pessoal, quando a gente analisou as 3 fórmulas, em qual delas aqui envolve massa? Nenhuma, tá? Então, não importa o quão pesado seja o corpo, tá? Se eles estiverem sob o efeito da mesma aceleração, eles vão cair juntos. No caso do cano onde tem ar, tá? O corpo mais leve vai cair mais lentamente devido à ação da resistência do ar. Tá bom? Mas quando você retira o ar do tubo, eles caem juntos. Você pode fazer essa experiência em casa. Pega uma folha de papel, pega um caderno e solta os dois assim, igual. Assim, um do lado do outro. Tu vai ver que o caderno, por ser mais pesado, vai sofrer menos a ação da resistência do ar. Mas a folha não. A folha vai ficar planando ali, ó, um tempinho até cair. Mas quando tu tira essa resistência do ar da folha, por exemplo, a folha solta, tu coloca ela em cima do caderno e tu solta os dois juntos. Tu vai ver que o caderno vai anular a força de resistência do ar na folha. Eles vão cair juntos no chão. Tá? Isso prova exatamente o que eu estou falando aqui. Então, claramente, a alternativa é E. Tá? Olha a C aqui, ó, ele nos diz: os corpos cairão juntos na segunda experiência, no caso da segunda experiência quando não tem ar. Os corpos cairão juntos na segunda experiência, pois a retirada do ar anulará a ação da gravidade sobre eles. Não é isso. Estava certo aqui, ó, que eles cairão juntos, mas não é porque a retirada da resistência do ar vai anular a ação da gravidade. Tá? Não é por causa disso. Então a resposta é a alternativa E. Certo? Próxima questão. Qual deve ser a aceleração adquirida por um corpo de massa m, descendo um plano inclinado sem atrito, com a velocidade inicial 1 metro por segundo, sabendo-se que, ao fim do terceiro segundo de movimento, o corpo passou a ter o dobro da velocidade que possuía no fim do primeiro segundo de movimento. Tá? Ele quer saber qual é o valor da aceleração desse corpo.
Então a gente vai ter a seguinte situação. Tá aqui o objeto que é descendo a rampa. No ponto inicial, 0 segundos, ele tem uma velocidade inicial que é igual a 1 metro por segundo, né? A gente viu aqui. Após 1 segundo, ele vai ter outra velocidade. Após 2 segundos, outra. E após 3 segundos, outra. E ele quer saber o valor da aceleração. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar essa velocidade aqui, ó, após 1 segundo, em relação à primeira, que é a velocidade inicial, V0, e vai analisar a velocidade 3 aqui, ó, no ponto 3, em relação à primeira também. Mas por que só essas duas e não a velocidade no ponto 2 segundos? Porque olha só a informação que ele nos dá aqui, ó. Ao fim do terceiro segundo de movimento, o corpo passou a ter o dobro da velocidade que possuía no primeiro segundo. Então esse segundo segundo aqui, né, o segundo 2 aqui, a gente descarta, tá? Essa velocidade 2 a gente descarta, a gente não vai usar, tá? Então vamos fazer essa análise. No ponto 1 segundo em relação ao primeiro, né, ponto 0, V1 em relação a V0. Como tem aceleração, é movimento retilíneo uniformemente variado, tá? A gente vai usar a função horária da velocidade, velocidade final igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Nesse caso, a velocidade final aqui vai ser 1, né? Relação entre os dois pontos aqui. A velocidade final vai ser V1, igual a velocidade inicial, que seria V0, mas ele nos diz aqui, ó, que a velocidade V0 é igual a 1 metro por segundo. Então a gente já substitui. Mais a aceleração vezes o tempo. O tempo a gente sabe. De 0 até 1 segundo, obviamente, passou 1 segundo. Então a gente vai ter que V1 é igual a 1 mais A. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com V3. V3 vai ser igual a V0, né? A gente vai fazer a análise com o ponto inicial lá também, velocidade V0, que é 1. Então V3 vai ser igual a 1 mais a aceleração vezes o tempo que se passou do início até o ponto 3, que são 3 segundos, né? 1, 2, 3 segundos. Então a gente já coloca aqui. V1 vai ser igual a 1 mais A e V3 vai ser igual a 1 mais 3A. Só que a informação que ele nos deu, de que no ponto 3 aqui, ó, V3, a velocidade V3 vai ter o dobro da velocidade V1. Então é isso que a gente vai usar para descobrir a aceleração, pessoal. Ó, ele diz que V3 vai ser igual a 2V1. A gente sabe quanto é V3 aqui, ó, é 1 mais 3A. Sabe quanto é V1, é 1 mais A. Então agora é só substituir aqui, fazer a distributiva, isolar a aceleração, acabou. Tá? Não tem problema nenhum nisso aqui. É tranquilíssimo essas questões. Para você ver o nível dessas questões de cinemática na Olimpíada Brasileira de Física, não é complicado. Tá? São questões que você preste atenção no enunciado, pega as informações que ele vai dando e dá para resolver tranquilo. Tá? Então, nesse caso, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Quando tu faz a distributiva aqui, ó, do 2 vezes 1 mais 2 vezes A, tu passa esse 2A para a esquerda, que vai subtrair com esse 3A, então a gente vai ter A. Depois tu vai ter 2 aqui, né? 2 vezes 1, 2. Tu passa o 1 que está aqui na esquerda para o outro lado, ele vai subtrair desse 2. 2 menos 1, 1. A aceleração vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. A alternativa é tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, próxima questão. Um professor de física, fanático por futebol, propôs aos seus alunos o seguinte problema. Na cobrança de falta durante um jogo local, a bola foi chutada a uma distância de 30 metros do gol com uma velocidade de 108 km por hora, vetorialmente constante. Então aqui a gente já presta atenção. A bola estava a 30 metros do gol e foi chutada com uma velocidade constante, movimento uniforme. Tá? Uma velocidade de 108 km por hora. Tá certo? Então vamos lá. Considerando-se que o tempo que o goleiro leva para se jogar e cair do lado direito da trave, evitando o gol, é o mesmo tempo que um objeto leva para atingir o chão quando solto do repouso a uma altura h. Desprezando-se todas as formas de resistência do ar, ou de atritos, determine essa altura em metros. O que a gente vai ter aqui? Tem a bola, a distância até o gol, velocidade constante aí de 108 km por hora. Pessoal, vocês concordam comigo que o tempo de reação desse goleiro vai ser o mesmo tempo que essa bola vai percorrer esse trajeto de 30 metros? Assim que o jogador chuta, o tempo que essa bola percorre esses 30 metros é o tempo de reação do goleiro. Tá? Vai ser o tempo de reação do goleiro. Então vamos descobrir o tempo que essa bola percorre esse trajeto aqui. Tá? Movimento uniforme, facinho, vamos lá. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo.
Lembrando que essa é a única fórmula que vocês usam para movimento uniforme, tá? Tranquilo. A variação do espaço, nesse caso, vai ser 30, né? A gente passa a posição inicial aqui para o outro lado com sinal negativo e fica a variação do espaço. Posição final menos posição inicial. Então, a variação do espaço, 30 metros. A velocidade vai ser de 108 km por hora vezes o tempo. Mas, pessoal, ele dá a variação do espaço aqui em metros, tá? E como a velocidade está em quilômetros por hora, a gente vai ter que passar para metros por segundo. O que a gente faz? Divide por 3,6. Tá? 108 dividido por 3,6 vai dar exatamente 30. Olha como facilitou nossa vida aqui. A gente tem uma variação de espaço de 30 metros e a gente vai ver que a velocidade em metros por segundo é 30 metros por segundo, vezes o tempo. Passando esse 30 para o outro lado dividindo, a gente vai ver que o tempo de reação do goleiro e o tempo, obviamente, que a bola vai até o gol, é de 30 por 30 igual a 1 segundo. Tá? Essa bola vai demorar 1 segundo para partir do ponto que foi chutada até o gol com velocidade constante. E, consequentemente, esse 1 segundo vai ser o tempo de reação do goleiro. Vocês conseguem perceber isso? Assim que a bola foi chutada, o goleiro começa a reagir. Então, ele tem 1 segundo para reagir e pegar a bola. Tá? Mas não é isso que ele quer saber. Ele não quer saber o tempo de reação. Ele quer saber a altura H, ó, porque ele faz uma relação entre esse tempo de reação do goleiro e o tempo de queda de um objeto que é solto de uma altura H. Vocês concordam comigo? Então, para esse objeto, né, que é solto de uma altura H, ele vai sofrer um movimento retilíneo uniformemente variado devido à ação da gravidade. Tá? A gente vai desconsiderar todas as formas de atrito, de resistência do ar, e fica mais fácil ainda para a gente. Tá? Vai ser função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado, para a gente descrever o deslocamento desse corpo, o movimento desse corpo. Δs igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. O corpo é solto de uma altura h, então esse ΔS vai ser igual a h. E lembrando, como ele é solto de uma altura x ou h, ele é solto com velocidade inicial igual a zero. Ele parte do repouso. Velocidade inicial vezes o tempo, né? Então a gente já corta aqui essa velocidade inicial vezes o tempo, vai ser zero, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A aceleração nesse caso a gente vai considerar 10, né, que é a aceleração da gravidade. Então, a gente substitui aqui, ó, h vai ser igual a 10 vezes 1 ao quadrado. Por que 1? Porque é o tempo de reação do goleiro. Vai ser o mesmo tempo que essa bola vai levar para ir desse ponto que foi solta até o chão. Não é isso que ele nos diz? Que o tempo de reação do goleiro é o mesmo tempo que um objeto leva para atingir o chão quando solto do repouso a uma altura h. Então, com isso, a gente descobre a altura tranquilo aqui, ó. 10 vezes 1 ao quadrado, que é 1, vai ser 10, dividido por 2, 5 metros. Então, essa é a altura desse objeto, cujo tempo de queda é o tempo de reação do goleiro. Tá bom? A altura de 5 metros. Alternativa A. Tá? É uma questão tranquila também essa. Então, a gente fez uma análise aí dos movimentos, do movimento retilíneo uniforme, do movimento retilíneo uniformemente variado, e a gente encontrou essas fórmulas aí. Tá? E são as únicas que vocês vão usar para movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. São essas 4 fórmulas. Tá? Vou falar um pouquinho para vocês ainda sobre lançamentos. Tá? Vou fazer uma análise aqui rápida e resolver pelo menos uma ou duas questões aqui. Lançamentos, pessoal. Lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Como lançamento horizontal, a gente vai tomar como exemplo essa bola aqui em cima, que parte com velocidade constante em cima dessa mesa, e quando chegar ao final da mesa, ela começa a cair. Tá? A ação da gravidade começa a atuar na bola aqui, ó, e ela começa a cair. Tá? E no caso do lançamento oblíquo, tá? Não vai ser um lançamento horizontal nem vertical, obviamente, mas vai ser um lançamento que ele tem um certo grau, um certo ângulo θ com relação ao eixo x. Tá? A gente pode tomar como exemplo o lançamento de arco, né, nas Olimpíadas. Os caras vão correndo e lançam o arco não reto, horizontal, não vertical, mas obliquamente, de forma oblíqua, para atingir o maior alcance possível. Tá bom? Então vamos lá, lançamento horizontal. O que a gente tem que analisar aqui? Pessoal, a velocidade nesse movimento ela vai ser tratada de forma independente nos dois eixos. Nesse caso aqui a gente tem o eixo x e eixo y, né? Consequentemente, a bola vai ter uma velocidade no eixo x
e uma velocidade no eixo y. Intuitivamente, a gente tende a pensar que, por exemplo, se você tentar fazer em casa aí, jogar uma bola em cima da mesa, quando ela começar a cair, a gente vai tender a pensar, cara, a ação da gravidade vai começar a acelerar essa bola para baixo e, consequentemente, vai desacelerar ela horizontalmente, o que não acontece. A gente pode imaginar isso a olho nu, mas quando ela é solta na mesa, ela é lançada, que ela começa a cair, a única velocidade que está mudando é a sua velocidade no eixo y. Tá? É essa velocidade que vai sofrer a ação da gravidade, da força da gravidade. No eixo x, a velocidade vai ser constante. Se a bola foi lançada e a partir do momento que ela sai da mesa, ela estava com uma velocidade de 20 metros por segundo no eixo x, ela vai até o final do movimento com 20 metros por segundo no eixo x. Mas não no eixo y. No eixo y, a velocidade estava zero. Não é? Enquanto estava horizontal, a velocidade estava zero, ela estava paradinha no eixo y, mas quando ela sai da mesa, que ela começa a cair, ela está sofrendo uma aceleração vertical para baixo, tá? A ação da gravidade. Tá certo? Então ela começa a acelerar e mudar a sua velocidade na vertical, mas não na horizontal. Tá? Então é isso que a gente tem que ter em mente para resolver essas questões de lançamento horizontal e oblíquo. A velocidade na horizontal não muda, muda apenas a velocidade no eixo y. Tá certo? Então aqui a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme no eixo x e uniformemente variado no eixo y. E as fórmulas a gente já conhece. Né? No movimento oblíquo, no lançamento oblíquo, perdão, é a mesma lógica. Tá? É a mesma lógica. Tu vai ter um corpo sendo lançado aqui, ó, com a velocidade inicial, fazendo um certo ângulo θ com o eixo x, e a gente pode destrinchar essa velocidade aqui, ó, dividir ela através desse ângulo em duas velocidades, a velocidade no eixo y e a velocidade no eixo x. Tá? Usando a trigonometria aí, que é muito conhecida, a gente tem um ângulo θ, seno de θ é igual ao oposto pela hipotenusa, que o oposto aqui nesse caso que vai ser a velocidade no eixo y, e a hipotenusa vai ser a velocidade inicial total. Tá? E no caso do cosseno desse ângulo θ, vai ser a velocidade no eixo x pela hipotenusa. Lembrando, nesse caso também, a velocidade que a gente encontrar inicial aqui no eixo x é a velocidade de todo o trajeto. Todo o trajeto. Tá? Mas a velocidade no eixo y não. Ela vai, sobe, 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 quando chega no ponto mais alto, ela para. Não vai ter mais velocidade no eixo y. Mas a velocidade no eixo x, ó, vai continuar constante. Tá? Então ela sobe, sobe e depois começa a descer. Tá certo? E lembrando, detalhe, o tempo que a bola leva para subir no lançamento oblíquo é o tempo que ela leva para descer, desconsiderando a força de resistência do ar, desconsiderando todas essas forças aí, estudando unicamente o movimento com a ação da aceleração da gravidade, com a força da gravidade, tá? Então é isto. Vamos fazer uma questão aqui rapidinho, que eu acho que o tempo já está bem curto. Vamos lá. Essa questão também é da Olimpíada Brasileira de Física, 2016. Durante o Campeonato Brasileiro de Futebol, um jogador de um determinado time, ao cobrar uma falta com barreira, chutou a bola que se encontrava em repouso no solo com velocidade inicial de módulo 15 metros por segundo, fazendo um ângulo θ com a horizontal. A bola descreveu uma parábola, vencendo a barreira, mas foi interceptada pelo goleiro situado a 18 metros da posição inicial da bola. A velocidade a partir desse contexto, determine a altura em que estava a bola quando foi interceptada. Para isso, despreze a resistência do ar e considere seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8. Tá? Então a gente vai ter esse movimento aqui. Ó. A bola é chutada, vamos fingir que tem uma barreira gigante aqui, a bola é chutada, faz um movimento oblíquo e vai até o gol. Mas ela não faz ela não faz um trajeto completo do lançamento oblíquo. Ela vai até o ponto mais alto, mas antes de retornar até o solo, ela é interceptada aqui, ó, a uma altura h, tá certo? E ele quer saber exatamente o valor dessa altura. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o valor da velocidade no eixo x e no eixo y, tá bom? Velocidade no eixo x e no eixo y. E depois, ele nos dá, inclusive aqui, o valor da velocidade inicial, é 15 metros. Então dá para a gente encontrar tranquilo
Da velocidade inicial, dá o seno de θ e o cosseno de θ. A gente consegue encontrar a velocidade inicial no eixo y e no eixo x, tranquilo. Então vamos fazer isso. Seno de θ, nesse caso aqui, vai ser igual ao oposto, que vai ser a velocidade no eixo y, vai estar aqui assim, ó, tá? A velocidade inicial no eixo y dividido pela hipotenusa. Tá? Então vai ser, a gente passa a velocidade inicial aqui para o outro lado, então a gente vai ter que a velocidade inicial no eixo y vai ser igual a 15, que é o valor da velocidade inicial, vezes 0,6, que é o valor de seno de θ. Tá bom? E isso vai ser igual, quando você multiplica, a 9 metros por segundo. Então essa é a velocidade de partida na bola no eixo y, só no eixo y, tá certo? Já no eixo x, calculando cosseno de θ é igual a velocidade no eixo x dividido pela velocidade inicial, tu passa essa velocidade inicial para o outro lado multiplicando também. Então a gente vai ter que a velocidade inicial no eixo x vai ser igual a 0,8, que é cosseno de θ, vezes 15, que é o valor da velocidade inicial aqui. Tá certo? Então 15 vezes 0,8 vai ser igual a 12 metros por segundo. Tá certo? Então essa é a velocidade que ele parte aqui no eixo x e é a velocidade que ele vai chegar até o final do movimento no eixo x. Vai ser essa velocidade, no eixo x, pessoal. No eixo y ele vai ter 9 metros por segundo ao quadrado inicialmente, vai sofrer o efeito da ação da gravidade lá em cima e vai cair. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o tempo, ele nos dá aqui ó, a distância entre o ponto que a bola estava até o ponto onde foi interceptada, 18 metros, ele nos dá. A gente vai calcular o tempo, usando essa velocidade x aqui que a gente descobriu, o tempo que essa bola vai do ponto do chute até o ponto onde foi interceptado. A gente usa a única fórmula do movimento retilíneo uniformemente variado, posição final igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tá? A variação do espaço, né, passando essa posição inicial para o outro lado com sinal negativo, vai ser igual a 18, não é? É o trajeto percorrido aqui, ó, pela bola no eixo x. Lembrando, pessoal, eu queria só colocar esse detalhe para vocês. Tá? Ó, o tempo. Imagine que a gente tem duas bolas aqui. Tá? Duas bolas. Uma faz esse lançamento oblíquo aqui, ó, com essa velocidade que ele nos dá, de 15 metros por segundo. E a outra sai horizontalmente com essa outra velocidade que a gente achou aqui, ó, de 12 metros por segundo. As duas vão chegar no ponto de interceptação no mesmo momento. Tá? Porque essa velocidade aqui, ó, que a gente descobriu, essa velocidade no eixo x, ela é derivada dessa velocidade inicial aqui, ó, de 15 metros por segundo. Tá? Então, o tempo que a bola leva para percorrer horizontalmente esse trajeto a 12 metros por segundo é o mesmo tempo que a bola percorre o trajeto oblíquo a 15 metros por segundo. Tá? Aí você pensa, mas no lançamento oblíquo a distância é maior, mas a velocidade é maior. Aí que tá. No eixo x, ó, a velocidade é menor. Tá? No eixo, a velocidade inicial aqui é 15 metros por segundo e no eixo x é 12 metros por segundo. Tá? Mas elas vão chegar no mesmo momento. Então a gente descobriu aqui que o tempo que essa bola sai daqui do ponto onde foi chutada até o ponto onde foi interceptada é de 1,5 segundos. Tá? A gente usou a velocidade no eixo x, a variação do espaço, 1,5 segundos. Então todo o trajeto que essa bola faz, mesmo no oblíquo aqui, mesmo no lançamento oblíquo, também é 1,5 segundos. Tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai calcular no eixo y o tempo de subida da bola. Por quê? Pessoal, vocês lembram que eu falei que o tempo de subida no lançamento oblíquo é o mesmo tempo de descida? Não é? Então vamos calcular o tempo de subida para ver qual que é o valor que a gente descobre. O tempo de subida aqui no eixo x, ele vai sofrer a ação da força da gravidade, não é? A variação da velocidade aqui nesse caso. No caso, perdão, a velocidade final vai ser 0 no ponto mais alto. A gente vai usar agora só a velocidade no eixo x, tá? Só a velocidade no eixo x. No eixo y, pessoal, perdão. A gente só vai usar a velocidade no eixo y, tá certo? Para esse movimento de subida e depois descida. A velocidade final, até ele chegar no ponto mais alto, a gente sabe que a velocidade final no eixo y é 0. Tá? E a velocidade inicial no eixo y é 9 metros por segundo. A gente descobriu isso aqui. Tá?
A aceleração vai ser negativa, porque enquanto ele sobe, a força da gravidade, a aceleração da gravidade, ela vai desacelerar o corpo. Então a aceleração é negativa. Tá? Então, matemática básica, a gente passa o 9 para o outro lado, passa o 10 dividindo, a gente vai ver que o tempo de subida da bola é de 0,9 segundos. Então o que, que a gente tira daqui? A gente descobriu que o tempo de todo o trajeto oblíquo aqui é de 1,5 segundos. E que o tempo de subida é de 0,9. Pessoal, se fosse um trajeto completo, oblíquo, até o chão, até o gol aqui, ó, fosse até o gol, tá? Seria mais 0,9 segundos. Seria 0,9 para subir, 0,9 para descer. Então seria 1,8 segundos. Mas a bola é interceptada antes, ela é interceptada em 1,5 segundos. Então qual é a diferença de tempo que a gente teria em todo o movimento para o ponto onde foi interceptada? Seria 1,8 menos 1,5, não é? Uma diferença de 0,3 segundos. E é essa diferença de 0,3 segundos que a gente vai usar aqui, ó, inicialmente no eixo Y, para saber onde que a bola estaria após 0,3 segundos. Vocês vão ver que vai dar exatamente a altura H aqui, ó, tá? Vai dar exatamente a altura H. Então a gente vai usar essa diferença de 0,3 segundos, tá certo? A gente vai usar a fórmula da variação da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? ΔS, que vai ser igual ao H, que a gente quer descobrir, vai ser igual à velocidade no eixo Y, que é 9, vezes o tempo, a variação do tempo, que a gente descobriu aqui, ó, que é 0,3. Tá? Quando passar 0,3 aqui, ó, da posição inicial, que ela subir, a bola vai estar a uma altura perfeita do canto que foi interceptada. Tá? Uma altura perfeita. Tá certo? Então, os 9 vezes 0,3 mais menos 10, não é que a bola vai estar desacelerando aqui, vezes 0,3 ao quadrado dividido por 2. Então a altura vai ser igual a 2,7, né? 9 vezes 0,3, menos 5 vezes 0,09, né? Que é 0,3 ao quadrado. Tá bom? Isso a gente já dividiu por 2 aqui, a multiplicação, tudo certinho. E a gente vai ter que a altura, então, vai ser 2,7 menos 0,45. 2,25 metros, pessoal. Essa vai ser a altura que a bola vai estar, aqui, ó, a altura do solo quando for interceptada, tá certo? Vai ser a essa altura. Tá? Então a gente fez exatamente essa análise aqui, ó. O tempo de subida e o de descida até o solo seria 1,8 segundos, seria 2 vezes 0,9. Mas a gente descobriu, né, que a bola é interceptada 18 metros após o ponto onde foi chutado, né? Tá a 18 metros do ponto onde foi interceptado. E a gente sabe a velocidade no eixo X, então a gente descobriu o tempo que ela faz todo o trajeto, que é 1,5. Então a diferença entre o total e aonde foi interceptada é de 1,8 menos 1,5, é 0,3 segundos. E a gente usou esse 0,3 segundos aqui para descobrir a altura. Tá? Alternativa B, ali então. E é isso. As questões de lançamento oblíquo que a gente encontra na Olimpíada Brasileira de Física é nesse nível. Tá? Lançamento horizontal, mesma coisa. Tá certo? O tempo já acabou. Já se passou 1 hora. Mas vocês viram que não tem mistério, tá? Não tem mistério. E eu digo isso não só para questões de Olimpíada Brasileira de Física. Qualquer questão de cinemática, de movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, ou até de lançamento que você fizer, vai ser essa mesma lógica. Não importa se é a Olimpíada Brasileira de Física, se é Enem, tá? A única coisa que muda é o enunciado. Ele pode pedir algo a mais, algo a menos, uma compreensão a mais aqui em relação a alguma coisa, mas você sempre vai usar essas fórmulas. Você só tem que saber o momento certo de aplicar, tá bom? Então eu espero que quem assistiu agora nesse momento ou quem venha assistir depois, que consiga extrair alguma coisa dessa apresentação, tá? Nem que seja só esclarecer alguma dúvida ou analisar o método de resolução das questões, tá certo? Ainda tinha outra questão aqui de movimento de lançamento oblíquo, mas não vai dar tempo, já passou 1 hora. Então eu vou deixar para depois, em outro momento eu passo ela, tá certo? Então muito obrigado a todos e uma boa tarde.